Oi, Andressa, bom dia a ti, a Rosane, a Giane, também aos nossos ouvintes. Acabou agora há pouco, às 9 horas, o programa Bom Dia Ministro. Tradicionalmente, ocorre em geral uma vez por semana com os ministros do governo Lula, organizado pela Secretaria de Comunicação. Hoje foi com Alckmin. E o grande tema da conversa foi a reindustrialização. Alckmin citou os 4 pilares que o governo propõe para a reindustrialização, que são inovação, sustentabilidade, exportação e uma indústria competitiva. Chamou muito a atenção, Andressa, o enfoque dado aos biocombustíveis. Um tema que já apareceu na COP28, muito como bandeira do governo brasileiro, lá em Dubai, quando a gente acompanhou. O vice-presidente Alckmin disse que novas fábricas serão abertas de biocombustíveis. Disse, inclusive, que onde tem soja vai ter fábrica de biocombustível. Lembrou um acordo fechado do governo Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o primeiro-ministro da Índia. Eles criaram a Aliança Global de Biocombustíveis, até porque tem aí um desafio enorme pela frente, vários, mas para citar um deles aqui, que é a troca, por exemplo, de querosene de aviões, um combustível fóssil, por o chamado SAF, que é um combustível verde para a aviação produzido a partir de óleo vegetal e gordura animal. E lembrando que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um polo de biocombustíveis lá, inclusive na região de Passo Fundo, a partir da BEH, do empresário Erasmo Batistella. Eu questionei, a Rádio Gaúcha teve a oportunidade de fazer uma pergunta, eu questionei o vice-presidente a respeito do crédito subsidiado para as grandes empresas atingidas pelas enchentes do Vale do Taquari. A Giane sempre lembra, vocês lembram aí na atualidade sempre, que as grandes empresas não receberam crédito, e grandes empresas da região do Vale foram destruídas pelo temporal, pelas enchentes. Para as pequenas empresas o crédito chegou, já acabou, mas para as grandes, via BNDES, não chegou. Vamos ouvir um trecho do que o vice-presidente falou para nós. Nós tivemos, aliás, impressionante, no sul do Brasil, enchente, ciclone, e no norte do Brasil, seca. Eu estive representando o presidente Lula lá em Manaus, impressionante, o rio Amazonas, um dos maiores do mundo, Ele encolheu, e no Alto Taquari, estivemos aí no Rio Grande do Sul, uma enchente devastadora. A ação do governo foi primeiro humanitária, então um trabalho rápido do Exército, das Forças Armadas, da Defesa Civil, no sentido de salvar vidas, de ajudar a população. Depois de recuperação, então apoio às cidades, elas fizeram convênio com o Ministério de Desenvolvimento Regional, com a Defesa Civil, e o governo transferiu o dinheiro para elas. Depois a recuperação da infraestrutura destruída, rodovias, pontes, enfim, toda a parte de infraestrutura, e depois o atendimento ao setor produtivo. Então muitas pequenas atividades agrícolas, eu vi lá granjas de porcos, de aves, de leite, foram devastadas lá pela enchente. Então você teve um apoio do Pronaf, recursos também do Banco do Brasil. Eu vou verificar a questão das empresas maiores, aí é mais o BNDES, mas o governo, da mesma forma que apoiou as pequenas empresas, também apoiará as maiores. Aí, então, fica a resposta, na verdade, um tanto evasiva, O vice-presidente não respondeu a pergunta de por que está demorando tanto a chegada do crédito e nem tem previsão, aparentemente, de quando será liberado. Giane, essa mesma impressão, Pois é, porque em relação ao principal da tua pergunta, Rodrigo, que é o dinheiro para as grandes empresas, as maiores empregadoras afetadas pela enchente, a resposta foi: vou verificar. O resto não se refere a essa pergunta. Vou verificar, só que o vice-presidente ele tem sido consultado, pelo menos é o que diz o próprio ministro Paulo Pimenta, que é gaúcho, que vem acompanhando a situação. O próprio ministro diz que fala com frequência e que o vice-presidente Geraldo Alckmin está com essa pauta. E ele responde a pergunta dizendo que vou verificar, acaba jogando o balde de água fria no pessoal por aqui, É verdade. Inclusive, os empresários têm ido ao BNDES e saem de mãos abanando.
Bom, para encerrar, surgiu o tema da desoneração da folha, né, tema importante para as empresas aqui do estado, setores como calçados, máquinas, construção, comunicação, inclusive, e o vice-presidente disse que o governo mantém a posição já encaminhada ao Congresso por meio de medida provisória para desonerar os 17 setores, como uma das medidas para alcançar o déficit zero, tema que tem enfrentado também muita resistência por parte dos empresários. Ele disse que o seguinte, o caminho é o diálogo, que o governo vai levar adiante a desoneração da folha, e disse que acredita no diálogo, que passado o carnaval serão retomadas as negociações, então, a respeito de este tema.